Então a gente não pode sonhar ou acreditar ou se iludir acreditando que o governo Bolsonaro será feito por um grupo de santos. A gente não pode esperar que nenhum dos indicados vá cometer um crime ou outro, uma infração ou outra. O que a gente precisa é se manter firmes na luta por um Brasil melhor, cobrando que o político faça aquilo que ele é pago para fazer, que é governar com decência, com honestidade, para o povo e para o povo. Isso é o que a gente precisa fazer. A gente tem que pensar que não existe político intocável. Não existe político acima de qualquer suspeita ou acima de qualquer lei. Não. Todos eles. Surgiu uma denúncia, investigue-se, preste os devidos esclarecimentos, os inocentados serão inocentados e os culpados serão punidos. É assim que tem que ser. Agora a pergunta que eu fico me fazendo é: olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ellerson Oliveira, aquele que vos fala. E gente, hoje eu estou aqui para a gente fazer uma reflexão. Exatamente isso. Nós acompanhamos Jair Bolsonaro e os políticos que o apoiam desde muito antes das eleições. No canal Periquito Esporte Notícias, muito antes de Jair Bolsonaro se oficializar candidato a presidente da República pelo PSL, nós já fazíamos vídeos aqui em apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, agora presidente da República, com muito orgulho. No dia das eleições, antes das eleições, fizemos várias manifestações, organizamos várias manifestações aqui em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. E mesmo assim, Jair Bolsonaro teve em Periquito mais de 40% dos votos válidos. Isso porque a gente se mobilizou, nós mobilizamos a cidade inteira em apoio a Jair Bolsonaro. Só que a gente vai observar, a gente vai voltar um pouco no tempo, e enquanto Lula ou Dilma estavam no poder, a gente cobrava, na mínima suspeita de crime, de corrupção, de lavagem de dinheiro, fosse lá do que for, a gente cobrava que prestassem os devidos esclarecimentos à justiça. Quando o Sérgio Moro expediu o mandado de condução coercitiva contra Lula, que ele foi lá e falou: era só ter me convidado que eu teria vindo, coisa que na verdade a gente sabe que não aconteceria. Todo mundo falou, se era só ser convidado que iria, por que não foi de livre e espontânea vontade? Por que esperou a polícia ir buscar e tal? Só que aí de repente, a gente se depara com a primeira situação envolvendo o grupo de apoio a Jair Bolsonaro, ou o núcleo Jair Bolsonaro, que no caso, o caso Queiroz. Desde dezembro que essa situação explodiu, não importa quem foi que investigou, o porquê desses vazamentos, o importante é que o fato foi divulgado, veio a público e a gente precisa cobrar esclarecimentos. Como eu já disse para vocês, votei Jair Bolsonaro e continuo apoiando Jair Bolsonaro. Mas a gente sabe que em toda caixa de maçã boa sempre tem uma podre. E o que a gente faz para que não se apodreça toda a caixa de maçã? Retira as podres, joga fora e cuida para que as limpas se mantenham saudáveis, não é? Pois é. Então a gente não pode sonhar ou acreditar ou se iludir acreditando que o governo Bolsonaro será feito por um grupo de santos. A gente não pode esperar que nenhum dos indicados vá cometer um crime ou outro, uma infração ou outra. O que a gente precisa é se manter firmes na luta por um Brasil melhor. O que a gente precisa é se manter firme, cobrando que o político faça aquilo que ele é pago para fazer, que é governar com decência, com honestidade, para o povo e para o povo. Isso é o que a gente precisa fazer. A gente tem que pensar que não existe político intocável. Não existe político acima de qualquer suspeita ou acima de qualquer lei. Não. Todos eles. Surgiu uma denúncia, investigue-se, preste os devidos esclarecimentos, os inocentados serão inocentados e os culpados serão punidos. É assim que tem que ser. Agora a pergunta que eu fico me fazendo é: se Queiroz realmente é inocente, por que ele foge tanto da justiça? Por que a justiça já tentou interrogar ele 2 vezes para prestar esclarecimento sobre o fato e ele se recusou? Ah tá, ele está com problemas de saúde, beleza. Mas no primeiro que ele não foi, ele não estava não. No segundo, ele se internou.
Gente, eu não tô aqui para criticar o governo Bolsonaro, não. Eu tô aqui porque hoje eu publiquei um vídeo aqui no canal dando conta de que o senador eleito Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, entrou com um pedido no STF solicitando que as investigações fossem canceladas, fossem interrompidas sobre o caso Queiroz. Pior do que isso, Flávio Bolsonaro foi pior, foi um pouco mais longe ainda. Flávio Bolsonaro foi lá e solicitou que as provas do caso obtidas até agora sejam anuladas. Vocês fazem ideia de o que isso leva nós que os elegemos a pensar? Reflitam, gente. Nós temos que cobrar que A e B, que a lei que vale para o A, vale para o B também. Nós esperamos que o governo Bolsonaro seja a solução e a salvação do Brasil? Esperamos. Mas nós queremos que as maçãs podres sejam retiradas da caixa. Nós sabemos que não é porque o Sérgio Moro é aquele cidadão acima de qualquer suspeita. Nós sabemos que não é porque ele é assim que todos os que ele indicar também o serão. Não significa que porque Sérgio Moro é honesto, porque nós vemos Sérgio Moro como um homem honesto, todos os indicados dele também o serão. Não! Sempre haverá uma maçã podre em uma caixa. Apareceu a maçã podre, vá lá e retire-a antes que ela estrague toda a caixa. A pergunta que eu faço é, se Queiroz é inocente, por que até hoje ele não compareceu à justiça para prestar os esclarecimentos? Se fosse um pobre, se fosse eu ou se fosse você que está aí assistindo esse vídeo, que tivesse sido convocado pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos sobre a possibilidade de um crime cometido, será que você estaria há mais de um mês se recusando a ser interrogado ou a prestar esses esclarecimentos sem que a polícia fosse na sua casa te buscar? Será? Entendeu? É mais ou menos por aí. Gente, crimes aconteceram? Beleza. Foi num mandato onde a corrupção imperava. A gente sabe disso, a gente vai compreender. É como o Onyx Lorenzoni. Cometeu crime de corrupção? Ele mesmo assumiu que cometeu. Ele foi a público, se humilhou, pediu desculpas, pediu perdão à sociedade e falou que está esperando que a justiça determine qual será a punição dele para que ele pague pelo que ele fez. Simples. Custa fazer a mesma coisa? Custa. É isso que a gente quer. A gente precisa, nós eleitores, nós que colocamos Bolsonaro lá, precisamos entender que assim como o Bolsonaro vai ser cobrado pela imprensa, nós seremos cobrados pelos nossos amigos que apoiavam o candidato contrário e nós brigamos para defender o nosso. Nós seremos cobrados pelos nossos amigos que nós convencemos a entrar nessa causa, a lutar por essa causa com a gente e que vieram e que deram a cara deles a bater para defender aquilo que nós acreditávamos. Nós também seremos cobrados. Fomos nós que ajudamos a colocar Bolsonaro lá. Então nós precisamos cobrar. A eleição acabou dia 28 de outubro. A partir daqui é 200 milhões de brasileiros cobrando que os políticos eleitos façam um bom trabalho. Que os políticos eleitos façam aquilo que prometeram fazer. Bolsonaro está aí. Assinou o decreto de flexibilização do porte de arma, fez várias outras coisas, cumpriu o que ele prometeu em relação a Sérgio Moro. Outra promessa feita por Bolsonaro, trazer Sérgio Moro para fazer parte do governo. E está aí, ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Maravilha! Um governo formado com maioria, generais do Exército. Maravilha! É o que ele fez. Imprensa cobrando porque ele está colocando amigos? Não! Ele que coloque quem ele achar melhor. Nós o elegemos para isso. Para que ele coloque pessoas que ele julga honestas, independente de serem amigos dele ou não. Então, pelo amor de Deus, aquilo que ele faz que é plausível, mas aquilo que o governo faz que seja digno de cobrar, cobremos, gente. Sejamos coerentes. Do mesmo jeito que nós cobramos quando era o Lula ou o governo Lula que estava roubando o Brasil, vamos cobrar. Se é a esquerda que está tentando incriminar ou que está tentando atrapalhar o governo Bolsonaro, beleza.
Então cobremos que as pessoas envolvidas venham a público, prestem os devidos esclarecimentos e mostrem que realmente é a esquerda tentando atrapalhar. E pronto! Agora não é porque um canal publicou uma notícia que pode prejudicar um ou outro da direita ou um ou outro que faz parte do grupo de que elegeu o Bolsonaro, que esse canal tem que ser fuzilado. Não! Notícia é notícia, doa a quem doer. E fato é que Flávio Bolsonaro foi ao STF solicitando que as investigações fossem canceladas, fossem interrompidas sobre o caso Queiroz. Pior do que isso, e que as provas obtidas até agora fossem anuladas. E o ministro Fux simplesmente acolheu o pedido de Flávio Bolsonaro e determinou a interrupção das investigações contra o Queiroz. E, em relação às provas obtidas até agora, eu não sei o que foi feito, mas foi a pedido de Flávio Bolsonaro e, no pedido de Flávio Bolsonaro, consta que ele solicitou também que as provas fossem anuladas. Por que se tem que anular as provas obtidas até agora? São perguntas que nós precisamos fazer. Até onde nós lutamos por um Brasil melhor? Só até quando esse objetivo não atrapalha ou não nos faz refletir sobre as escolhas que nós fizemos? Não. Não importa se o candidato envolvido é aquele que a gente colocou lá ou é aquele que a gente não quis colocá-lo lá. Independente de quem seja, o nosso papel como eleitor, como cidadãos, como brasileiros, é cobrar. Independente de quem seja, doa a quem doer, custe o que custar. Nós somos brasileiros. E se nós não fizermos nada pelo nosso país, fica a dica.